Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Papo de Vascaíno. Léo Azevedo aqui falando com vocês mais uma vez para trazer as últimas novidades aí do Vasco da Gama. Agora, de última hora e decorrer do dia, saíram algumas notícias aí que eu achei importante trazer aqui para vocês. Mas antes disso, eu quero te dizer que você é muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer tê-los aqui assistindo. Queria pedir a você também para que você, se estiver gostando desse conteúdo, que você compartilhe com mais pessoas. Serão sempre vídeos assim o mais objetivo possível, com muita verdade, trazendo aqui as notícias e as especulações do mercado para o Vasco da Gama, né? É importante dizer que aqui não é um site de fake news, um site de mentiras. A gente aqui vai replicar aquilo que for melhor para o Clube de Regatas Vasco da Gama, trazendo melhor informação para você, torcedor. Então, por isso eu te peço, se inscreva no nosso canal, que está aqui embaixo, aqui, o botão, ative o sino das notificações, está passando na tela aí, nos ajude a chegar a mais vascaínos, como eu tenho sempre pedido aqui, e aumentar o nosso número aqui de inscritos no canal, para que a gente possa, né, o YouTube possa divulgar nosso conteúdo para as pessoas que gostam de futebol e que gostam do Vasco da Gama. Dito isso, vamos às notícias agora da parte da tarde até agora à noite que saíram. Ramon Dias ou a família Dias podem ficar no Vasco. É isso mesmo. Especula-se que Ramon Dias tomou ontem uma decisão de cabeça quente. Parece que ele estava, né, ali muito entristecido ou muito aborrecido, queira você colocar da forma que achar melhor, com as vaias da torcida, com os aplausos da torcida para o outro time. Na verdade, não foi para o Criciúma, foi um ato de protesto do Vasco, e o torcedor está correto no que fez, correto no protesto. E o Ramon Dias, se ele ficou chateado com isso, me desculpa, mas ele tem que entender, porque o time não está rendendo também devido a algumas mudanças que ele tem feito. Não é porque ele nos ajudou que a gente vai falar sempre bem do trabalho dele, até porque ele recebe um salário para isso, tem um contrato para isso e precisa arcar com os compromissos dele. Não tem resultado, automaticamente a torcida do Vasco vai fazer isso. É a primeira vez que a torcida do Vasco vai, né, e xinga o Ramon da forma que fez ontem, porém também após aquela goleada, né, de 4-0, não teria outra opção a não ser o protesto feito com palmas, outras pessoas com xingamentos, e cada um ali no seu direito, fazendo o seu direito de torcedor, porque cada um sabe o que sente pelo Vasco e da forma melhor, não passando disso e não passando de agressões ou de ameaças, dentro de um protesto limpo. Eu acho válido, até porque o clube precisa disso, para quem está ali dentro entender o que é o Vasco da Gama. E essa notícia vem porque até hoje, né, domingo, Lúcio Barbosa não se manifestou, ninguém se manifestou, e o Ramon tem contrato até o final de 2025 com o Vasco da Gama. Tá? Esse contrato foi renovado agora no início do ano, poderia ser prorrogado por mais 2 após o final de 2025, dependendo das metas e estatísticas ali. Eu tenho a minha opção relacionada a isso, a minha posição relacionada a isso. Eu acredito que Ramon Dias também, essa notícia que saiu que ele pode ficar pela demora da 777 e por Lúcio Barbosa não ter vindo falar nada em público, porém também eles podem estar discutindo a questão da multa também relacionada a isso. Estou dizendo isso por quê? Porque hoje à tarde saiu a notícia de que o Vasco procurou o staff de Thiago Caprini, que acabou de sair do São Paulo, né? Foi demitido há pouco tempo do São Paulo, veio do Juventude, depois assumiu o São Paulo, não teve um bom desempenho por lá, e Caprini foi procurado, sim, Caprini ou Carpini, não sei como é que pronuncia o nome dele, o sobrenome dele, mas é Thiago Carpini, ex-técnico do São Paulo, foi procurado, está diante de estar no mercado livre e também entende que o futebol é assim mesmo. Talvez estejam pesquisando isso se Ramon Dias decidir realmente sair. E talvez estejam especulando isso também por causa dessa situação toda do Ramon Dias, porque parece também que dentro do grupo também estava rachado, né? Parece que ali eles estavam mais próximos dos estrangeiros, algumas pessoas não gostando, mas como surgem muitas notícias após, né, o caos e pessoas para poder aumentar esse caos, a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira até então. Pelo que a gente vê,
O Ramon era um cara que apoiava muito o grupo, né? E que gostava muito do grupo e confiava muito no grupo. Portanto, não sei se realmente houve essa vaidade, esse racha dentro da equipe, não que quisessem tombar o treinador, mas que houvessem, de repente, essas panelinhas, podemos colocar assim, né? Dizem que isso estava acontecendo e que era um desgaste. Mas, como eu disse, muitas pessoas esperam o caos para poder soltar várias e várias notícias e tentar afundar. E essas pessoas mesmos também do mesmo grupo do Vasco da Gama se dizendo torcedor, que para mim não são torcedores, pessoas que fazem isso. Pessoas que jogam contra o Vasco ou que queiram aumentar o caos do Vasco não são vascaínos. E isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Não falar mal da minha instituição, até que seja provado ou seja colocado isso de maneira correta. Vi também muitos aqui, tá, que eram a favor da 777, hoje não falarem nada da 777 mesmo diante dessa situação. Eu vi canais aqui grandes do Vasco que apoiaram a 777 e agora não estão falando nada contra a 777, que tem culpa nisso aí. Tem culpa nisso. E falando da 777, a gente vai falar de Euriquinho. Euriquinho deu uma entrevista hoje ao programa na CNN do Benja, e Benja pergunta para ele como está a situação do Vasco, e Euriquinho diz que em 2 anos, ele afirmou que se o Vasco for nessa batida e não tiver uma mudança drástica, o Vasco será acabará a instituição Vasco da Gama. Acabará o Clube de Regatas Vasco da Gama. Por que ele está falando isso? É até uma coisa lógica, porque se uma empresa deu os aportes do jeito que deu, né, e o último aporte é agora em setembro da 777 com o Vasco, e se o Vasco não estiver rendendo para 777, na cabeça do Eurico, do Euriquinho, eles não vão ter condições de manter o Vasco. E o Vasco não vai se autossustentar, automaticamente vai abrir falência, só que vai pedir uma recuperação judicial, e se não cumprir, segundo ele, palavras dele, a recuperação judicial, o clube vai à falência. Ele deixou claro isso, abre aspas, o Vasco em 2 anos acaba. Eu acho muito provável que isso aconteça. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Porque uma instituição do tamanho do Vasco não vai morrer nunca. Não morreu agora e não vão conseguir acabar, como eu disse no meu vídeo anterior. Não vão conseguir. E aí a gente começa a ver os abutres que aparecem, né? Para falar besteira. O Euriquinho estava um maior tempão sem aparecer, apareceu agora. E como que ele sabe do contrato com a 777? O que ele sabe do contrato com a 777? Por que ele veio falar logo isso após 4-0 do Vasco? Né? Eu acho muito estranho isso, talvez para querer criar mais discórdia na cabeça do torcedor, grupos de apoio. Então, eu, como torcedor, peço a você também que está me ouvindo, não caia nessas lábias, nem do Urquinho, nem da 777, de defesa ou não. Analise os fatos e pense sempre na instituição como algo maior. Não faça como os canais também que eu estou falando, que eu já vi, e aqui eu não vou citar nome de canal nenhum, direcionado ao Vasco, que fizeram isso. Apoiaram e agora estão quietos, sem falar nada da 777, jogando a culpa toda no Ramon, que a culpa não é toda do Ramon. A falta de ética da empresa, assim como o Rica Perrone disse ontem, se eles não sabem o que fazer, eles têm que vender o Vasco para quem sabe fazer futebol. E isso é necessário. E aí vem em contrapartida o que o Euriquim disse. Você acha mesmo que a 777 vai deixar falir? Não vai querer vender para ganhar um dinheiro em cima do que eles compraram? Entende? E o Vasco não vai ficar assim como o Cruzeiro agora está sendo vendido para um vascaíno, saindo da mão do Ronaldo, indo para o vascaíno, para um vascaíno não, para um cruzeirense, perdão, tá indo para o Cruzeirense, um cruzeirense torcedor lá vai comprar o Cruzeiro, e eu tenho certeza que se tudo der certo, se for um cara torcedores, não deixaremos o Vasco morrer. Nós, torcedores, não deixaremos o Vasco falir. Então, eu sou contra o que o Euriquim falou. Talvez tenha sido para ganhar mídia ali com o Benja. O Benja também, em contrapartida, achou muito duro, mas também levou ele no programa para poder falar isso. Talvez até para criar uma manchete. E você, torcedor, que ouviu isso, tem que tomar cuidado relacionado a isso. Eu soltei o vídeo, tá lá no meu canal ali, o vídeo sobre essa questão. Tá aqui no canal para você assistir. Esse vídeo ele retrata muito aquilo que o Euriquinho vem fazer agora, assim como o grupo político todo do Vasco vem fazendo. Vem brigando, né? E aí o Salgado vende o clube, pessoas apoiam, outras não. O Osório e o Salgado vendem o Vasco, pegam esse dinheiro,
Só que a 777 realmente não está sabendo fazer futebol. A 777 não está sabendo montar um clube. Porque só se tem lucro, não é com venda de jogadores apenas. É com títulos, é com status. Você vê Palmeiras, você vê Atlético e você vê Flamengo. Quantidade de negócios que eles foram feitos é sequencial. Você monta a estrutura, traz os títulos e cria visibilidade da marca para os investidores e para aqueles que querem comprar. Quantos jogadores o Flamengo vendeu, quantos jogadores o Atlético e o Palmeiras venderam e já repuseram jogadores à altura. E o Vasco, com 200 milhões, não tem um time pronto. Não tem um time ruim, mas não tem um time pronto. Não sei se essa notícia do Ramon pode ser verdade. Vamos esperar amanhã, segunda-feira, para ver se o Lúcio Barbosa se posiciona, porque ele tem que se posicionar sobre isso para poder ver o que vai fazer. Então a gente entende que isso é necessário e a gente precisa fazer com que o Vasco continue crescendo e continue evoluindo. Se Ramon Dias vai ficar, não sei. Se Caprini vai vir também, não sei. Mas uma coisa é certa, não dê voz às palavras que o Euriquinho ou que alguém venha falar para poder criar mais caos. Os abutres estão aí para querer destruir o Vasco e dividir a torcida, mas não vão conseguir fazer isso, porque aqui é Vasco e o Vasco é para quem acredita. Saudações vascaínas e até as próximas informações, se Deus assim nos